presidente. Bom dia, prezados conselheiros e conselheira Mara. Vamos dar início, então, ao julgamento do dia 27 de maio, período da manhã, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Para esta sessão estão os processos dos itens 221 a 250, sendo que o 250 foi participação de patrono, a começar do item 237. Serão os itens 237, 247 e 248. No 237, haverá sustentação pela doutora Camila no processo da Itambé Alimentos, de relatoria do conselheiro Leonardo. Por favor, pode convocar a patrona. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Este item 237, ele é um paradigma. Os processos do lote vão dos itens 238 a 244. Então, Itambé Alimentos. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Camila. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo Bom bem? dia a Bem-vindo mais uma vez à turma. Nós vamos dar início ao julgamento do item 237, que é o final do processo 2017-90 da Itambé Alimentos. Ele é o paradigma cujo lote são os itens 238 a 244, de relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. Por favor, conselheiro Leonardo, com a palavra para o relatório, logo após considerei o prazo para a doutora Camila fazer sua sustentação. Bom dia a todos. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS do regime não cumulativo, apurados no primeiro trimestre de 2015 e requeridos através de PER. Com vistas a analisar o pleito, instaurou-se junto à recorrente um procedimento fiscal, onde, ao fim, concluiu-se pela procedência parcial do pedido, face às seguintes irregularidades detectadas: apropriação indevida de créditos, aquisição de bens diversos ou não enquadráveis no conceito de insumo, peças, serviços e manutenções relacionados às atividades laboratoriais, ativo imobilizado, aquisições de leite, creditamento indevido nas aquisições de leite cru para industrialização, creditamento indevido em operações não sujeitas ao pagamento das contribuições, frete na compra de mercadorias. Contribuinte foi devidamente cientificado do despacho decisório e apresentou manifestação de inconformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte ementa, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos: que na condição de indústria, que atua no setor de laticínios e alimentício, e sendo contribuinte sujeito ao regime não cumulativo, apura trimestralmente créditos básicos e presumidos das referidas contribuições passíveis de dedução dos valores a pagar e, em determinadas hipóteses, passíveis também de compensação com demais tributos e ressarcimento em espécie. Fiscalização glosou, integral, parcialmente os créditos apurados pela recorrente por discordar da possibilidade de apropriação ou do percentual do crédito quanto aos seguintes itens. Itens não considerados como insumo, dentre eles, serviços de pesquisa, uniformes, EPI, peças, manutenção de demais serviços relacionados às atividades laboratoriais da empresa, ativo imobilizado da atividade industrial supostamente utilizado fora do processo produtivo, leite in natura adquirido para revenda. Na visão da DRF, o crédito permitido, na hipótese, seria presumido em percentuais menores do que o ordinário. Dessa forma, foi decotado o crédito excedente correspondente à diferença entre presumido e ordinário.
Aquisição de leite concentrado, qual foi indevidamente tratado pelo fornecedor como sujeito de suspensão de PIS. Igualmente, houve reclassificação para crédito presumido, conferindo ao produto o tratamento de leite in natura. Fretes na compra de materiais supostamente não vinculados ao processo produtivo, de leite in natura, reclassificando os créditos do frete correlato de ordinário para presumido. Legislação de regência permite ao contribuinte apropriar crédito sobre bens e serviços relacionados ao processo produtivo e à fabricação de bens destinados à venda. Na preparação do leite, industrialização e comercialização de seus produtos de laticínios, incorrem vários custos, despesas e encargos com insumos necessários à consecução de seu objeto social. Os itens utilizados na composição da sua base de crédito de PIS e COFINS foram apurados com fundamento na legislação, estão em conformidade com as orientações recentes da própria Receita Federal e da PGFN, Solução de Divergência COSIT 5/2017, nota 100, 63/2018, editadas depois da definição judicial da matéria, que adveio com o julgamento do RESP 1222170 Paraná. A DRJ, partindo de conceito restritivo de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS, manteve as glosas realizadas pela fiscalização em relação aos materiais de testes e serviços de manutenção, perfuração de poços artesianos, em razão da ausência de contextualização dessas despesas. A DRJ se equivocou em relação a essa glosa, já visto que, conforme já havia sido esclarecida a fiscalização, os materiais de testes em questão são utilizados em embalagens dos produtos fabricados, sendo inequívoco seu enquadramento como insumo. No que tange aos serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos, também é evidente a sua relevância ao processo produtivo. A DRJ também manteve as glosas dos créditos relativos aos serviços de pesquisa e desenvolvimento contratados, por entender que esses dispêndios não guardariam necessariamente em relação com o processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Nesse ponto, destaque-se que na condição de indústria... Só um segundo. Estão me ouvindo? Ah, que bom, a internet voltou aqui. Bom dia, doutora. Que item que é, Toledo? 237. Tá, obrigado. Preciso reiniciar? Sem áudio, Pedro. Eu olho aqui o relatório. Pode deixar. A DRJ também manteve as glossas dos créditos relativos aos serviços de pesquisa e desenvolvimento contratados, por entender que esses dispêndios não guardariam necessariamente relação com o processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Nesse ponto, destaca-se que, na condição de indústria de laticínios, lida com vários insumos e gêneros alimentícios, destacando-se o leite cru in natura. Para manter os rígidos controles de qualidade, bem como atender às exigências sanitárias administrativas da Anvisa, é indispensável que a empresa utilize a pesquisa e análise laboratorial, própria contratada de terceiros, para aferição de amostras e elaboração de laudos técnicos sobre tais itens. Estudos, pesquisas, análises e informações são responsáveis pelo acompanhamento da qualidade da matéria-prima dos produtos acabados, sendo inequívoco o direito da recorrente aos créditos de PIS e COFINS. Em relação ao ativo imobilizado, foram mantidas algumas glosas, tais como os créditos sobre caminhonetes, que são destinados e utilizados em estabelecimento industrial. Os itens do imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, são todos aqueles que contribuem para o regular funcionamento da unidade produtiva. A DRJ entendeu que os fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de gerar créditos presumidos, quando pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição desses insumos e geram apenas crédito presumido. Sustenta ainda a DRJ que se os bens transportados não são abrangidos pelo conceito de insumo e não geram direito aos créditos das contribuições para o PIS e COFINS, os fretes relativos ao transporte desses bens também não dariam direito ao crédito. Não foi reconhecido o crédito relativo ao frete na compra de materiais não vinculados ao processo produtivo, e o crédito do frete relativo à aquisição do leite sujeito à apropriação de crédito presumido foi reclassificado de ordinário para presumido, recebendo o mesmo tratamento fiscal do produto transportado, leite cru. Logo, os valores foram reduzidos para 60% do crédito ordinário e 50% do ordinário a partir de outubro de 2015. Uma vez que o frete na aquisição de leite e outros insumos se caracteriza como dispêndio autônomo, inclusive é tributado de forma individual, não há qualquer relevância na classificação fiscal conferida ao produto transportado. A despesa com o frete na aquisição de insumos possui natureza diversa do bem transportado, formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência integral do PIS e COFINS, ou seja, o frete é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do serviço será incluído na base de cálculo PIS e COFINS
devido pelo transportador e, portanto, tributado. Para os efeitos fiscais, a operação de frete em questão é autônoma, sendo formalizada em nota fiscal própria. Desse modo, a incidência integral de PIS e COFINS sobre o serviço de frete, que independe da existência de tributação do produto transportado, tem o condão de gerar crédito básico das contribuições, em atenção à não cumulatividade que envolve as contribuições em apreço. A aquisição do leite in natura, realizada junto aos fornecedores da Itambé, vinculadas aos fretes pela fiscalização, se deram por meio de outras operações, que envolvem sistemática de tributação totalmente diferente. Não é possível, desta forma, equiparar a sistemática de tributação que envolve a aquisição do insumo àquela referente ao encargo do frete incorrido no seu respectivo transporte, visto tratar-se de situações diversas com elementos distintos e carga tributária própria. E, indene de dúvidas, portanto, que o crédito calculado sobre as despesas com frete na aquisição dos insumos não possui a mesma natureza do produto transportado. É o relatório. Obrigado. Doutora Camila? Não vou fazer sustentação, doutor Paulo, é só acompanhamento mesmo. É só acompanhamento? Isso. Deixa eu ver o que eu estava anotado aqui. Acho que o Pedro caiu de novo. Aqui estava anotado sustentação oral, então acompanhamento. Isso. Acompanhou o julgamento. Por favor, pode passar o voto, conselheiro Leonardo? O conselheiro Pedro conseguiu acompanhar o final do relatório? Recurso voluntário tempestivo reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade e dele, portanto, tomo conhecimento. Vou pedir licença para pular considerações iniciais ao mérito e vou diretamente para os itens glosados. Itens não considerados como insumos. Materiais de teste. A DRJ, em razão da ausência de contextualização dessas despesas e considerando que o ônus probatório recai sobre a contribuinte, que postula o crédito originado dessas despesas, decidiu por manter a glosa. Em sede recursal, a recorrente limita-se a dizer que os materiais de testes em questão são utilizados em embalagem dos produtos fabricados, sendo inequívoco o seu enquadramento como insumo, por ser relevante e essencial à sua atividade. Como visto, em relação à glosa apontada, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Limite-se a dizer que a glosa foi equivocada e indevida, tendo em vista que os materiais de teste são relevantes e essenciais à sua atividade. Nos dispêndios incorridos com materiais de teste, compete à parte recorrente, tanto em manifestação de inconformidade quanto em sede de recurso voluntário, trazer maiores detalhes à sua utilização, bem como pertinência e relevância em seu processo produtivo. A recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Trago precedentes do CARF nesse sentido. Soma-se a isto o fato de, em nenhuma manifestação da recorrente, constarem razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com seu processo produtivo. Assim, acrescido ao fato de ausência de prova, não há como se deferir o pleito recursal em tal matéria. Sobre a necessidade do contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta turma, por unanimidade de votos e contemporâneas decisões, assim deliberou. Trago diversos precedentes. Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário no tópico. Serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos. No tema da RJ, mais uma vez, julgou improcedente a manifestação de conformidade em decorrência da ausência de contextualização das despesas, e considerando que o ônus probatório recai sobre a contribuinte. A recorrente, em seu recurso voluntário, alegou apenas que é evidente a sua relevância no processo produtivo. Para evitar o enfado, eu me reporto às razões postas no tópico precedente para negar provimento ao recurso na matéria. C. Serviços de pesquisa e desenvolvimento. Aduz a recorrente que, na condição de indústria de laticínios, lida com vários insumos e gêneros alimentícios, destacando-se o leite cru in natura, e que, para manter os rígidos controles de qualidade, bem como atender às exigências sanitárias administrativas da agência reguladora, Anvisa,
é indispensável que a empresa utilize a pesquisa e análise laboratorial, própria contratada de terceiros, para aferição de amostras e elaboração de laudos técnicos sobre tais itens. Já a DRJ manteve a glosa sob o entendimento de que o parecer normativo COSIT 5/2018, que cuida das repercussões do julgamento do RESP 1221/170, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conclui que tais dispêndios não podem ser considerados insumos. Compreendo que existe razão à tese recursal, pois, como defendido pela recorrente, os referidos gastos estão ligados diretamente à sua principal atividade, que sem ele seria inviável, em vista do não atendimento das exigências sanitárias, de mercado, ou mesmo dos padrões de qualidade adotados, sendo que tais estudos, pesquisas, análises e informações são responsáveis pelo acompanhamento da qualidade da matéria-prima e dos produtos. Considerando que a recorrente empresa que atua no setor de laticínios e alimentício, os serviços de pesquisa e desenvolvimento para manter controles de qualidade, bem como atender às exigências sanitárias administrativas da Anvisa, através da pesquisa e análise laboratorial, para aferição de amostras e elaboração de laudos técnicos sobre os itens que produz e comercializa, são imprescindíveis ao seu escopo societário. O CARF possui precedentes em tal sentido, os relaciono. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário no tema para reconhecer o direito ao crédito em relação aos valores gastos com serviços de pesquisa e desenvolvimento voltados à manutenção de controles de qualidade, bem como atender às exigências sanitárias administrativas da Anvisa. Ativo imobilizado da atividade industrial supostamente utilizado fora do processo produtivo. A recorrente aduz que a DRJ restabeleceu parte dos créditos sobre bens integrantes do ativo imobilizado. No entanto, em relação aos demais itens incorporados, as glosas promovidas pela fiscalização foram mantidas. Cita como exemplo que foram mantidas as glosas dos créditos sobre caminhonetes que integram o ativo imobilizado. Diz ainda que os itens do ativo do imobilizado utilizado na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço são todos aqueles que contribuem para regular o funcionamento da unidade produtiva. Faltou maior detalhamento e explanação das razões recursais por parte da recorrente na defesa de sua tese, de que os bens do ativo imobilizado em que a glosa foi mantida são utilizados no processo produtivo. Novamente, a peça recursal no tema é genérica e não ataca com a profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus de demonstrar que os bens eram utilizados no seu processo produtivo, razões pelas quais é de se negar provimento do recurso nesta parcela. Vinculação do tratamento fiscal do frete, aquisição de bens ao produto transportado. Decisão recorrida não reconheceu o crédito em apreço sob o fundamento de que a natureza dos créditos originados de despesas de frete pagas na operação de compra segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Assim, não seriam passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não abrangidos pelo conceito de insumo, e que os fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de gerir créditos presumidos, quando pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição e, neste caso, geram um crédito presumido. Por sua vez, a recorrente defendeu que o crédito calculado sobre as despesas com o frete na aquisição dos insumos não possui a mesma natureza do produto transportado. Por esse motivo, e tendo em vista que o encargo com o frete se caracteriza como um dispêndio necessário e essencial para o processo produtivo, o crédito correlato haverá de ser reconhecido integralmente, alíquotas ordinárias. O tema não é novo neste Conselho de Recursos Fiscais, inclusive com decisões proferidas já favoráveis a... Acho que aqui não é da recorrente, mas que possui decisões favoráveis. Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a seguir colacionados. Eu trago um precedente do conselheiro Pedro Souza Bispo. Essa matéria nós já julgamos, inclusive no mês passado. Então, eu adoto o voto do conselheiro Pedro de Souza Bispo. Cito que, no mesmo sentido, foram os acórdãos 3402.007.057, 3402.007.058, também de relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Ainda de se trazer ao processo outros julgados proferidos em favor da tese de defesa. Trago um processo de relatoria da conselheira Maísa, acordo 3402.005.596, transcrevo os principais excertos do voto. Trago o acórdão 3301.004.735, de relatoria do conselheiro Marcelo Costa Marques de Oliveira, o acordo 3401.005.281, do relatoria do conselheiro Tiago Guerra Machado. No mesmo sentido, ainda acordos ementados. Aí eu trago um acordo do conselheiro Rosaldo Trevisan, transcrevo os
principais excertos, considero como correta a linha de defesa da recorrente, transcrevo os seus principais excertos. Por fim, e não menos importante, precedente desta turma, em composição diversa atual, de relatoria do conselheiro Elcio. Tal decisão foi o acórdão 3201.006.043. Tal decisão se alinhou ao decidido no processo antecitado de relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan, de acordo com o seguinte trecho do voto, transcrevo. Assim é de se prover o recurso no tópico. Conclusão. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as glosas dos créditos relacionados a seguir, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as operações tributadas pela contribuição aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país nos seguintes termos. 1. Serviços de pesquisa e desenvolvimento voltados à manutenção de controle de qualidade para atender às exigências sanitárias administrativas da Anvisa. E 2. Fretes na aquisição de insumos com o reconhecimento do crédito ordinário. É como voto, presidente. Ok. Como pontuado pelo relator, as matérias são recorrentes na turma, inclusive em abril, acho que em abril mesmo nós enfrentamos matéria semelhante, né? Detalhe aqui que é a indústria voltada à aquisição de leite e processamento do leite in natura. Então, só recapitulando, as matérias, os itens que foram glosados e mantidos na DRJ e que estão sendo enfrentados material de teste, que o relator está negando, serviço de manutenção, perfuração de poços artesianos, negando, serviço de pesquisa e desenvolvimento, reverte a glosa, ativo imobilizado da atividade industrial que supostamente foi utilizado fora do processo produtivo, também está negando, e o frete na aquisição de bens, em que também está revertendo a glosa. Detalhe que os que mantiveram a glosa tem mais a ver com a questão probatória, né, relator? Exato, presidente. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Com o relator. Ok. Conselheiro Pedro. Também acompanho, presidente. Consegui acompanhar o relatório, o voto. Acompanho o entendimento já da turma, sim. Conselheira Mara. Com o relator. Conselheiro Arnaldo. Eu estava olhando as peças processuais ali, eu voto com o relator também. Eu só sinto falta, Leonardo, numa defesa dessas, uma especificação maior em relação a essas pesquisas, sabe? Eu estava olhando a peça de defesa, eu vou muito mais pela glosa da DRJ e da fiscalização do que propriamente pelos elementos trazidos. Porque, apesar de eu entender que a pesquisa ela pode ser utilizada para fins de creditamento, eu teria que ter uma vinculação dessa pesquisa com o processo produtivo. E isso eu estava tentando procurar aqui no processo, não, talvez tenha lá nas peças iniciais, mas eu não encontrei no recurso, né? Realmente, conselheiro Arnaldo, houve uma certa falha nesse sentido. Mas em razão da natureza das atividades exercidas pela recorrente, é que eu estou dando o provimento. Tá? Porque aí é de conhecimento público e notório que ela deve cumprir essas determinações da Anvisa, né? Se fosse uma outra atividade que gerasse uma dúvida, realmente, assim como nos itens precedentes, eu iria pela negativa de provimento. Eu também estou indo pela mesma linha, conselheiro. A única questão é que, em tese, poderia haver alguma pesquisa ou algum exame nesse meio que não esteja efetivamente ligado ao processo produtivo e que a gente estaria concedendo de forma inadvertida, né?
Mas eu imagino que ali tudo está vinculado, conselheiro. Então, por isso que eu adotei esta linha aí pelo provimento. Ok, Agora, que pesquisa que a Itambé pode fazer que não está ligada ao processo produtivo? É difícil você Não imaginar, sei, né? Mara, não sei, Mara. Você sabe que a criatividade, ela vai longe, né? Eu acho muito difícil ter uma pesquisa. E essas indústrias de laticínio têm que fazer o tempo todo, né? Tem Não, que fazer sem análise dúvida, Mara. clínica, né? Sem dúvida. Mas é porque senão, senão as defesas se tornam muito genéricas. Porque Não, isso é verdade. simplesmente alegar que isso faz parte do processo produtivo e nem dizer efetivamente do que a gente está tratando, me parece um pouco de descuido, assim, na Não, parte eu processual. concordo com você, mas o que eu tenho visto é a maioria dos processos a gente tem concedido pesquisa, laboratório e só fazendo uma subsunção assim, pelo tipo de indústria de que é necessário, sem pedir prova de que está ligado ao processo produtivo. Várias indústrias a gente concede. Mas daí acaba tendo uma maior clareza até no próprio processo, né, Mário? Eu fui justamente Com certeza, né? eu fui por essa linha da conselheira Mara. Voltando a palavra ao Arnaldo para Não, mas completar concluindo, o eu acompanho na íntegra o relator, tá? Ok. Laércio, Com o relator. Márcio, Acompanho também o relator. eu também estou acompanhando, só complementando que, lógico, o tipo de atividade desenvolvida pela pessoa jurídica demonstra que há necessidade, sim, de um setor especializado em controle de qualidade, em inspeção, para cumprimento das exigências sanitárias. Mas, de qualquer forma, a patrona ouviu bem nossos comentários e fica como um alerta, né, nas Doutor instruções Paulo, processuais. só deixar um alento no coração do doutor Arnaldo, que ele não está votando absolutamente sem razão. De fato, aí também a gente tem alguns processos que a gente juntou o laudo do processo produtivo. E lá tem a descrição dessas pesquisas, dos testes, enfim, de tudo isso. E o senhor pode ficar tranquilo que em relação a essas pesquisas e testes específicos para a qualidade, né, o controle da qualidade dos produtos, voltado, sim, às normas fitossanitárias da Anvisa. Então, realmente fica uma coisa meio genérica, porque a empresa, o recurso aí ficou um pouco genérico, pode ter ficado, mas no caso aqui, eu vou tranquilizá-lo nesse sentido. E nós temos reiteradamente colocado isso para os nossos clientes, inclusive a necessidade de se fazer um laudo de processo produtivo mais específico para dar um pouco mais de tranquilidade para os senhores aqui, inclusive. Obrigado, doutora. Só também esclarecer aqui, a Itambé é uma indústria de laticínios muito tradicional em Minas Gerais, né, Elcio? Antiga e tradicional. Ela é bem conhecida dos mineiros aqui. Dos mineiros e dos brasilienses aqui também. Também? Vai muito por aí também? Já foi meu pai é produtor de leite, fornecia para aí também, então eu conheço bem também desde pequeno. Ok, obrigado, doutora. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para afastar as glosas do crédito, desde que observados os requisitos legais, dentre os quais terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país. Quais são? Serviço de pesquisa e desenvolvimento voltado à manutenção e controle de qualidade para atender as exigências sanitárias administrativas da agência reguladora e também quanto aos fretes na aquisição de insumos com reconhecimento do crédito ordinário. Então, este é a decisão em relação ao item 237, que é o processo final 2017-90 da Itambé. Ele é um paradigma e esse resultado se aplica aos itens 238 a 244. Agradeço, então, o seu acompanhamento e participação. Doutora Camila, tenha um bom dia. Tenha um bom dia, um bom trabalho para os senhores. Até a próxima. Tchau, doutor. Obrigado. Próximo item da pauta, também com participação de patrono, 247. Por favor,
Apoio, pode convocar Dr. Schubert de Faria Machado. É o item 247, final 2014-36, da Grande Moinho Cearense. Relatoria do conselheiro Arnaldo Dornelles. Ok, presidente, farei a convocação agora. Vai começar pelo 247 mesmo? São dois processos da mesma empresa? Sim, Paulo, o 247 é um processo idêntico ao que a gente julgou no mês passado e que o Leonardo fez o voto vencedor, fez uma série de votos vencedor da Moinho Cearense. E as matérias são as mesmas, a diferença é que lá era perde comp e aqui a gente está tratando de autos de infração. O 247 é isso, o 248 é diferente. Tá. E certamente o resultado vai ser igual. Bom dia. Certamente o resultado vai ser igual do mês passado, né? Sim. Uhum. Bom dia, doutor Schubert. Sim, bom dia. Vamos iniciar, então, o julgamento do item 247 da pauta, que é o final do processo 2014-36, da Grande Moinho Cearense. Depois, na sequência, o outro processo, que é o 248 da mesma empresa. Ambos são de relatoria do doutor Arnaldo Dornelles. Conselheiro, o relator fará a leitura do relatório, logo após será concedido o prazo para a sua sustentação. Sim. Com a palavra, então, conselheiro Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. O relatório é curto, eu vou ler ele na íntegra, tá? Trata-se de recurso voluntário, por esse 429 e 439, interposto em 12 de junho de 2018, contra a decisão proferida no acórdão de final 396 da DRJ Fortaleza, terceira turma, 22 de março de 2018, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação. Os fatos iniciais constam do relatório do referido acórdão e reproduz a seguir. Diz o relatório: cuida o presente de impugnação manejada pela pessoa jurídica acima identificada, doravante denominada impugnante, contrária ao lançamento fiscal efetuado pela autoridade tributária, que constatou a insuficiência de crédito das contribuições sociais decorrentes do aproveitamento indevido de crédito nos anos calendários 2009 e 2010. Assim, o procedimento fiscal de final 201 resultou na lavratura de autos de infração em fevereiro de 2014, com juros de mora apurados até esse mês, incidentes sobre as contribuições sociais, COFINS e PIS/PASEP. O lançamento foi notificado a impugnante em fevereiro de 2014, via postal, e a impugnação apresentada em março de 2014, portanto, dentro do trintídio legal. Termo de verificação fiscal, de modo sucinto e objetivo, a autoridade tributária delimitou o escopo do procedimento fiscal, averiguação da legitimidade dos créditos da não cumulatividade dos anos calendários de 2008 a 2010, tendo glosado parte dos descontos apropriados pela impugnante, porquanto se tratavam de A. ferramentas não dedutíveis, B. embalagens de transportes que não eram incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e C. fretes para transferência de produtos acabados em estabelecimentos comerciais da empresa. Como resultado da glosa, houve a redução dos valores a serem ressarcidos ou compensados, objetos de processos administrativos próprios, assim como o lançamento nos meses de janeiro, fevereiro e agosto de 2009 e setembro a dezembro de 2010, das contribuições sociais devidas, dado que os créditos residuais não foram bastantes para absorver os valores de PIS/PASEP e COFINS apurados. A impugnação, de modo igualmente lacônico, mas direto, a impugnante ressalta que as embalagens para transportes e os serviços de frete são indispensáveis para o exercício normal da atividade empresarial desempenhada. Destaca que as embalagens são empregadas no deslocamento de farinha de trigo aos pontos de venda, necessários também a boa conservação das propriedades do derivado e da rigidez ao consumo humano, afora facilitarem o transporte, a guarda e o estoque. Já o frete é indispensável para a comercialização do produto e deve ser considerado insumo.
Por fim, os mesmos argumentos são aplicados à dedutibilidade das ferramentas empregadas no processo de industrialização do trigo e de seus derivados. Julgamento de primeira instância, formalizado no acordo de final 396 da DJ Fortaleza, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação ancorantes nos seguintes fundamentos: que somente podem ser considerados insumos os bens ou os serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, aplicados ou consumidos diretamente na etapa produtiva, que insumos não podem ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que seja consumido ou que produza despesa necessária à atividade da empresa, que o fato de as leis 10.637 e 10.833 incluírem, dentre as possibilidades de desconto, os créditos calculados em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, evidencia que o legislador não pretendeu alargar o conceito de insumo, que as instruções normativas 247 e 404 não extrapolaram os limites legais, que a embalagem adicionada ao produto em fase posterior à fabricação, denominada embalagem de transporte, não pode ser conceituada como insumo, que por força do artigo 9º da Instrução Normativa 1396, a autoridade julgadora está vinculada ao disposto nas soluções de consulta COSIT, citas de número 99.026 de 2017 e 99.032 de 2017, que se posicionam no sentido de que a aquisição de embalagem de transporte ou armazenagem não autoriza a apuração de crédito. Que o frete entre o estabelecimento industrial e os pontos de venda da empresa não é insumo para a produção, e nem frete na operação de venda, que estaria lá no inciso 9º do artigo 3º da 10.833, que cabia impugnante demonstrar que as ferramentas relacionadas eram empregadas diretamente no processo produtivo e que nele se desgastavam, que a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a defesa, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. E, por fim, que o pedido de perícia apresentado foi genérico, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e a apresentação do nome, endereço e da qualificação profissional de seu perito. Cientificada a decisão da DRJ 23 de maio de 2018, a empresa interpôs recurso voluntário em 12 de junho de 2018, argumentando em síntese que a legislação é clara ao permitir que o contribuinte realize creditamento dos valores relativos aos insumos utilizados na sua atividade. B, todos os valores indicados como crédito decorrem da aquisição de insumos, aí incluídas as embalagens, utilizados de forma indispensável no seu processo produtivo e de venda de trigo. C, que a diferença entre as embalagens de apresentação e de transporte é apenas nomenclatura. D, que as embalagens de transporte são imprescindíveis à boa conservação das propriedades desse derivado de trigo e de sua rigidez para o consumo humano no deslocamento entre moinhos e diversos pontos de venda. E, que a produção não teria condições de ser escoada se não fosse embalada adequadamente, e por isso as embalagens integram o processo produtivo. F, que o deslocamento da farinha é imprescindível ao normal exercício das atividades, e o frete para esse deslocamento representa um insumo a ser considerado no consumo de seus produtos. G, que é presumível, diante do uso intenso e de suas características, que as ferramentas foram utilizadas no processo produtivo e que, por consequência, são imprestáveis para reaproveitamento. H, que a comprovação do uso das ferramentas no processo produtivo dependeria de prova documental e possivelmente técnico-pericial, ambas rejeitadas pela DRJ, e, por fim, que o indeferimento dos pedidos de produção de prova documental e técnico-pericial caracterizou o cerceamento do direito de defesa. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, relator. Doutor Schubert, 15 minutos, então, para a sua sustentação oral em relação a esse item 247. O relator já apontou que o 248 é matéria diferente, né? Sim, matéria diferente. Ok. Com a palavra, então, doutor. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente deste órgão administrativo de julgamento, excelentíssimos senhores conselheiros, senhora conselheira que o compõe. Essa questão ela já foi submetida a julgamento por essa mesma turma. Inclusive, está com um mês, né? Absolutamente idêntica, inclusive a mesma recorrente, Grande Moinho Cearense, em situação que só muda mesmo o período. O resto é tudo igual, o período e, obviamente, os valores, mas o resto é tudo igual. As motivações que levaram a glosa do crédito são as mesmas, os créditos têm a mesma natureza, a decisão de primeiro grau
é copiar-colar, não muda absolutamente nada, tudo igual. E esta colenda turma de julgamento chegou à conclusão, por maioria de votos, de que as glosas são indevidas com relação às embalagens e ao frete, e manteve as glosas das ferramentas. A recorrente não pretende alongar a discussão, afinal de contas já é um assunto por demais conhecido e discutido por esta turma. Se trata de um moinho que recebe o trigo no Porto de Fortaleza, faz o processo de moagem, transforma em farinha e vende a sua farinha. Para chegar ao final desse processo, ele precisa de duas coisas que estão colocadas aqui no caso. Uma é a embalagem para transportar essa farinha a granel para os seus pontos de venda, sem o que não teria como sequer terminar a sua atividade industrial, porque só tem sentido uma atividade industrial que vende o produto produzido. E essas embalagens são necessárias, inclusive, para manter a integridade, inclusive de higiene necessária, rigidez necessária, para que o produto permaneça saudável e apto ao consumo humano. E o frete para esse transporte, que também sem ele não existiria, não haveria transporte. Então, excelências, como já é um assunto de conhecimento da turma, inclusive com a mesma composição, não há por que alongar mais as discussões, a recorrente aguarda e espera pelo julgamento, se reservando a oportunidade para, se for o caso, prestar esclarecimentos de fatos, ou, excelência, se surgiu alguma coisa nova, pede que lhe seja dada a oportunidade para discutir o assunto novo que eventualmente seja colocado, sendo o pedido para que seja acompanhado os precedentes dessa mesma turma e o recurso conhecido nos termos em que já julgado. Muito obrigado, excelência. Agradeço, doutor, principalmente sua compreensão em estar resumindo o seu tempo. O senhor utilizou apenas 3 minutos. Agradecemos por isso. Conselheiro Arnaldo, vou te passar a palavra para o voto, pedindo, na medida do possível, que seja de forma resumida, principalmente nesses tópicos enfrentados. Eu não saberia dizer se essa parte inicial seria preliminar, se constou nos votos de abril, mas fique à vontade para estar relatando. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, como bem ressaltou o patrono, a matéria é idêntica. Não há nenhuma diferença. Tem uma única diferença a mais, que os processos julgados no mês passado, e se não me engano foram 8, tratava de PERDCOMP. Aqui a gente está tratando de auto-infração. Talvez só mais essa diferença que não foi apontada pelo patrono. De qualquer forma, o texto do voto é exatamente o mesmo. Eu vou resumir o máximo esse texto. Porque, primeiro, estamos tratando de um recurso voluntário tempestivo, atende todos os requisitos, então estamos acolhendo o recurso. Os cerceamentos de defesa são os mesmos argumentos em relação à não produção a pedida adjuntada de provas posteriores, pedido de laudo posterior, genérico, e eu rejeitei essa preliminar de cerceamento de defesa. O conceito de insumo, todos sabem a posição, eu sou bem mais restritivo, eu entendo que a gente tem que olhar a etapa produtiva e não estender para além dessa etapa a concessão do crédito. Não vou ler também essa longa explicação que eu faço no meu voto e passo diretamente aos insumos glosados, que o primeiro deles é a embalagem de transporte. Eu sei que a turma costuma dar, por maioria, essa matéria. Eu costumo negar por estar além da etapa, a etapa de produção. Então, eu nego por essa razão. Depois, a gente tem o transporte de produto acabados em estabelecimentos. E aqui eu destaco que a decisão da DRJ apontou bem que isso não se trata de insumo. De forma nenhuma eu posso considerar que o transporte é insumo. E também isso não é transporte na etapa de venda que está previsto lá no inciso 9º, no artigo 3º da lei, por isso eu também nego.
E a questão das ferramentas aí é uma questão que houve um tratamento muito genérico. Não dá, eu daria para ferramentas desde que eu tivesse uma vinculação com a produção. E as ferramentas também que tratam no processo são ferramentas de uso diário. Poderia ser utilizado para qualquer coisa. Inclusive eu cito no voto. E por isso, senhor presidente, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito eu nego o provimento ao recurso. É esse o voto. Obrigado, relator. Eu vou ler a decisão que constou em ata de um dos processos, foram vários votados da empresa, julgados desta mesma empresa em abril, e eu vou ler o dispositivo no 3201, acórdão 3201-008-353, até para... aliás, eu vou até reproduzir. Eu leio e fica já até mais fácil para encaminhar a votação. Então, aquele processo que eu mencionei de abril, ele foi por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reverter as glosas de crédito em relação a 1. Embalagens para transportes, que não eram incorporadas aos produtos durante o processo de fabricação, vencidos na matéria os conselheiros Mara e Arnaldo. E 2, fretes para transferência de produtos acabados do estabelecimento industrial aos pontos de venda, todos da mesma empresa, vencidos na matéria os conselheiros Mara, Arnaldo e Márcio. Na ocasião, o redator do voto vencedor foi o conselheiro Leonardo. As matérias colocadas aqui são as mesmas. Se o conselheiro apenas quiser pontuar que ele votará da mesma forma, pode fazê-lo assim. Elcio? Eu mantenho o voto da semana passada, do mês passado, e dá parcial provimento nos termos já lidos pelo presidente. Pedro? Eu também, presidente, mantenho o voto do mês passado para dar provimento parcial em maior extensão. O provimento parcial é conforme houve a divergência que na época suscitada pelo Elcio. Então, ela não é em maior extensão daquilo que o Elcio deu, porque o relator ele negou o provimento. Então, é só divergindo para acompanhar o conselheiro Elcio. Foi assim que... Em maior extensão... foi o seu voto. Em maior extensão comparando com o relator, né? Não, o relator ele não deu provimento, ele negou. Ah, tá, mas nesse caso aqui é em maior extensão, né? Não, eu estou negando, Pedro. Não, igual ao mês passado. Ele está negando, ele negou totalmente o provimento. Então, o conselheiro Elcio divergiu para dar em 2 itens. Eu estou na minuta errada aqui, então, porque eu estou vendo para dar parcial provimento no final do voto. Então, está na minuta errada, provavelmente. É o outro processo, Pedro. É o processo seguinte. Perdão. Deixa eu só confirmar aqui, então, presidente. Eu estava na minuta errada aqui. Agora a gente vai para a mesma frequência. Perdão. Mas eu reproduzi aí o acórdão 3201-008-353, o primeiro deles do mês de abril, que foi exatamente o que eu li ao final. Mas também já bem apontado pelo relator e também pelo patrono. Perfeito. Embalagem, frete, né? De acordo. Isso. Ok. Tá, então tá repetindo o voto, né? Sim. Do mês passado. Mara? Eu mantenho o posicionamento do mês passado e acompanho o relator. Leonardo? Acompanha a divergência, mantendo o posicionamento dos processos julgados no mês passado. Laércio? De igual forma, presidente. Manter o posicionamento. Obrigado. Márcio? Também, presidente, estou mantendo
o voto da sessão passada. Ok. Eu também mantenho o mesmo voto, acompanhando a divergência do conselheiro Elcio, e da mesma forma, estarei designando o conselheiro Leonardo para a redação do voto vencedor, ele já tenha uma minuta elaborada. Então, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, revertendo as glosas sobre as embalagens para transporte e sobre os fretes de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, este foi 247. Vamos ao item 248. Que é da mesma empresa e é o processo final 2012-24. Com a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto em junho de 2018 contra decisão proferida no acórdão da DJ Fortaleza, de março de 2018, que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a impugnação. Os fatos iniciais constam do relatório que eu reproduzo. Cuido presente de impugnação manejada pela pessoa jurídica acima identificada, doravante denominado impugnante, contrária ao lançamento fiscal efetuado pela autoridade tributária que constatou insuficiência de recolhimento das contribuições sociais decorrente do aproveitamento indevido do crédito dos anos calendário 2007 e 2008. Assim, o procedimento fiscal resultou na lavratura de autos de infração em janeiro de 2012, com juros de mora apurado até dezembro de 2011, incidente sobre as contribuições. O lançamento foi notificado a impugnante, que apresentou impugnação tempestiva. Termo de constatação. De forma breve e objetiva, a autoridade tributária destacou o direito ao aproveitamento dos créditos na aquisição de insumos utilizados no processo produtivo empresarial, exceto na hipótese de não haver recolhimento das contribuições sociais, na forma do artigo 3º, parágrafo 2º, 2, inciso 2 da Lei 10.833, idêntica à redação da Lei 10.637. Com efeito, fundamentado nos artigos 1º, inciso 1 dos decretos números 5.821 de 2006 e 6.426 de 2008, a autoridade tributária glosou os créditos de insumos dos químicos classificados no capítulo 29 da NCM. Adiante, a autoridade tributária, baseada na solução de divergência COSIT número 11 de 2007, também glosou as despesas de frete de transferência entre estabelecimentos da pessoa jurídica por não se enquadrar no conceito de insumo e nem ser considerada operação de venda. Ao término do referido termo, a autoridade tributária subdividiu no período de apuração e infração, aditivos e fretes, os créditos indevidamente considerados na apuração das contribuições sociais, elegendo-os para serem incluídos na base tributável da exação tributária. A impugnação. A defesa está subdividida em 3 argumentos. No primeiro deles, acerca dos insumos sujeitos à alíquota zero. A impugnante oferece uma interpretação do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 10.833, em que o direito ao crédito está somente limitado no caso de isenção, quando a venda dos produtos também não seja tributada. E afirma ser este o entendimento da Receita Federal na solução de divergência COSIT número 9 de 2010. Portanto, por estarem sujeitos à tributação das contribuições sociais dos produtos vendidos pelo impugnante até agosto de 2008, esta fazia jus ao aproveitamento do crédito relativo às aquisições de insumos isentos, que, em seu entender, em nada se distinguem da alíquota zero, tratando-se da mesma figura jurídica, como ateste no seguinte trecho. Aí eu reproduzo ali. 3.5, quando a lei trata das hipóteses nas quais não está exigida o pagamento do PIS/COFINS, e a isso denomina de alíquota zero, nada mais está a fazer que criando uma isenção. Em suma, a legislação permitiria o aproveitamento do crédito dos insumos classificados no capítulo 29 da NCM, pois, embora sua aquisição tenha se processado por operação sujeita à alíquota zero, trata-se de fato de isenção. No mais, a impugnante afirma que a maior parte dos valores levantados pela autoridade tributária tem outra classificação da NCM, e a operação de aquisição foi regularmente tributada, na forma dos demonstrativos, notas fiscais e declarações do fornecedor juntados aos autos. O segundo argumento da defesa é contrário ao achado da autoridade tributária, quanto ao frete pago na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do impugnante,
Assim, com base no método de interpretação lógico-sistemática, aquela afirma que o frete de transferência é serviço tomado de terceiro e insumo diretamente ligado à comercialização dos produtos vendidos, tratando-se de despesa necessária e indispensável à percepção de receita. Essa conclusão também é alcançada por meio da interpretação finalística do regime não cumulativo das contribuições sociais. Desse modo, como as operações com o serviço de transporte são tributadas e integram o custo de bem comercializado, a negação do direito ao crédito violará o próprio princípio da não cumulatividade. Como argumento derradeiro, a impugnante aponta a MP 433 de 2008, convertida na Lei 11787 de 2008, que submeteu a alíquota zero, a partir de setembro de 2008, as operações de farinha de trigo ou pré-misturas próprias para a fabricação de pão. Logo, mesmo que houvesse eventual crédito indevido, não caberia a cobrança das contribuições sociais sobre a receita oriunda da venda daqueles produtos a partir da data da publicação da lei. O julgamento em primeira instância, formalizado no acórdão final 395 da DRJ Fortaleza, resultou em uma decisão de procedência em parte da impugnação, ancorando-se nos seguintes fundamentos. A. Que a legislação veda o aproveitamento de crédito apurado a partir da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições sociais, à exceção dos casos de isenção, quando os bens sejam utilizados como insumo ou em produtos ou serviços tributados. B. Que não há qualquer disposição expressa na legislação que sugira a equivalência entre os institutos da isenção e da alíquota zero. C. Que os insumos, aí eu vou me abster de falar o nome desses insumos, mas ele cita o nome dos insumos aqui, tá? Se classificam no capítulo 35 da NCM e não no capítulo 29, devendo o lançamento ser revisto para expurgá-los da base de cálculo. D. Que por não haver evidências nos autos de que os insumos sejam um complemento alimentar de ácido fólico e ferro, o que poderia deslocar a classificação fiscal para a posição 2106-9030 ou 2106-9090, deve ser adotada a classificação mais próxima dentro do cenário fático, capítulo 29, para os insumos premix de vitaminas e minerais, NB-mix, Nutrix, Rovirfarin, bom, e alguns outros produtos que ele lista ali, que atrai a alíquota zero das contribuições sociais e veda a apropriação dos créditos da não cumulatividade. E que, apesar da literalidade do nome do insumo Globalenzim, GOX 1500, indicar tratar-se de uma enzima, não está provado ser este o caso, por isso deve ser mantida a classificação no capítulo 29. F, que as declarações apresentadas pelas empresas fornecedoras de que os insumos vendidos foram tributados e que suas produções não estão sujeitas a benefício fiscal não apresenta força probatória apta para desfazer a convicção da autoridade julgadora. G, que o ônus probatório compete à impugnante. H, que somente pode ser considerados insumos os bens ou os serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, aplicados ou consumidos diretamente na etapa produtiva. H, que insumos não podem ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que seja consumido ou que produza despesa necessária à atividade da empresa. E que o fato de as leis 10.637 e 10.833 incluírem dentre as possibilidades de desconto os créditos calculados em relação ao frete da operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, evidencia que a legislação não pretendeu alargar o conceito de insumo. J, que as instruções normativas 247 e 404 não extrapolaram os limites legais. K, que os créditos no âmbito da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são apenas aqueles previstos na legislação. L, que não existe direito de aproveitamento de créditos da não cumulatividade sobre despesa de frete produtivo de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. M, que a operação de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa não se enquadra como serviço de transporte utilizado como insumo de produção, uma vez que se realiza após o término do ciclo de produção. N, que a operação de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa não se enquadra como venda, mas mera movimentação de produtos. O, que ainda que parte da produção possa estar sujeita a alíquota zero, não existem provas nos autos que assegurem qual seja o quantum comercializado por período de farinha de trigo e de pré-misturas para a fabricação de pães comuns. P, que a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a defesa, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que, por fim, que o
o pedido de perícia apresentado foi genérico, sem formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e apresentação do nome, endereço, qualificação profissional do seu perito. Cientificada a decisão da DIJ em 24 de maio de 2018, a empresa interpôs recurso voluntário 12 de junho de 2018, argumentando, em síntese, que os insumos adquiridos pela recorrente com alíquota zero, classificados no capítulo 29 na NCM, geram direito a crédito das contribuições não cumulativas. B, que a legislação só limita o direito ao crédito relativo aos insumos adquiridos com isenção quando a venda dos produtos também não seja tributada. C, que a isenção em nada se distingue da alíquota zero. D, que a maior parte dos insumos classificados pela fiscalização no capítulo 29 tem como classificação correta aquela adotada pela recorrente, e tais insumos foram regularmente tributados em relação às contribuições. E que a decisão recorrida negou força probatória aos documentos acostados nos autos, invocou a fim de decidir tão somente o livre convencimento ou convicção íntima. F, que a finalidade do processo administrativo é a busca pela verdade real, bem como a tutela da legalidade, não se presta simplesmente à ratificação dos procedimentos de fiscalização. G, que a legislação tributária, em caso de dúvida, deve ser interpretada de forma mais benevolente ao sujeito passivo. H, que se há dúvida sobre a legitimidade dos documentos apresentados em sede de impugnação foi lançada por ocasião do julgamento de primeira instância, é a partir desse momento processual que deve ser aberta a oportunidade para o contribuinte esclarecer o que tiver sido questionado. E que se a autoridade julgadora não se convenceu da veracidade das informações e documentos juntados aos autos, deveria determinar as diligências que fossem necessárias. J, que o deslocamento do ônus probatório para a recorrente é medida arbitrária. K, que todas as informações, bem como as notas fiscais e demais documentos que o julgador administrativo de primeiro grau entende necessários à prova estão à disposição do Fisco Federal nas informações prestadas através do SPED fiscal e declarações que alimentam o seu sistema informatizado, assim como a escrita contábil da recorrente. L, que o acórdão se equivoca gravemente ao sustentar que o frete pago para transporte de farinha de trigo do estabelecimento industrial aos pontos de venda da empresa não gera direito a crédito por ter sido realizado após o ciclo de produção, não se enquadrando no conceito de insumo. M, que o método de interpretação lógico-sistemático impõe que o sentido da palavra insumo deve ser alcançado no contexto da legislação que regula as contribuições não cumulativas. N, que a interpretação finalística leva ao mesmo resultado, pois a norma tem a finalidade de dar efetividade à não cumulatividade das contribuições. O, que o frete de transferência é serviço tributado tomado de terceiro e constitui insumo diretamente ligado à comercialização dos produtos. P, que o frete de transferência é indispensável para o normal exercício da atividade. E, por fim, que negar o direito do aproveitamento do crédito do frete de transferência é o mesmo que negar o próprio regime da não cumulatividade das contribuições. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Arnaldo. De fato, talvez aí cerca de 5%, em torno disso, se assemelha a outro processo em relação aos fretes, né? No mais, é bem diferente. Com a palavra, então, patrono, doutor Schubert, o senhor terá novamente oportunidade para a sua sustentação oral desse processo. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimos senhores conselheiros que compõem o órgão, a recorrente ela vai dividir a sua sustentação oral em 3 partes, que são exatamente os 3 itens que se discute aqui, os 3 itens que deram origem à autuação e a decisão de primeiro grau os confirmou e são objetos deste recurso. O primeiro diz respeito à glosa de créditos decorrentes da aquisição de produtos que não teriam sofrido a tributação das contribuições para o PIS/COFINS. Porque eles não teriam sofrido a tributação, não dariam direito ao aproveitamento do crédito nessa operação. Esse é o fundamento da exigência, da glosa. E a recorrente tem 2 pontos de ressalva a esse entendimento. O primeiro deles, a lei permite o aproveitamento de crédito nos casos em que a operação de compra do insumo é isenta, mas a operação de venda é tributada. E é exatamente o que acontece no caso. Ele compra alguns produtos isentos
e vende o seu trigo, a sua farinha, pelo menos no grande período que está alcançado pela autuação, de forma tributada. Portanto, tem direito. Aí vem o julgador de primeiro grau e diz, não é bem assim. Por quê? Porque não se trata de uma isenção, e sim de uma alíquota zero. E aí surge a primeira discussão, o primeiro ponto que a recorrente traz para apreciação de vossas excelências. O que é a alíquota zero? O que é que nós chamamos de alíquota zero? Se nós pensarmos em tentar identificar a natureza jurídica desse instituto, vamos conseguir o quê? O julgador de primeiro grau cita uma passagem de Leandro Paulsen, em que se diz que seria simplesmente quando a expressão econômica da obrigação é nula, ou torna a expressão econômica da obrigação tributária nula. Eu digo, mas nula? Como assim nula? Sem eficácia, sem efeito, não há conteúdo econômico da obrigação tributária, mas como que acontece isso? Se nós pensarmos num conceito aritmético, a alíquota é parte de alguma coisa. Ela integra algo, ela é retirada de algo. Se eu entender que uma alíquota pode ser zero, eu estou negando o próprio conceito aritmético. Não existe zero, não é parte de nada. Então, não pode ser uma alíquota zero. A alíquota ela tem que ser necessariamente uma parte de alguma coisa. Então, assim, qual é a origem dessa vamos chamar assim, instituto, entre aspas, da alíquota zero? É a legislação do IPI, é a autorização constitucional para que o chefe do Poder Executivo possa alterar as alíquotas desse tributo. O Poder Executivo Federal pretendia agir de forma mais dinâmica, mais, diligente, ágil, e quando quisesse conceder a isenção de determinado produto, iria depender de lei, iria depender ou de um decreto-lei na Constituição anterior, ou de uma medida provisória, ou de um projeto de lei, alguma coisa lenta que iria demorar e que não combina com a agilidade desejada pelos executivos da parte do comércio exterior, principalmente, que é o IPI que diz respeito ao comércio exterior, e ao comércio interno também, a dinâmica da política fiscal federal, não combinaria isso. Então, alguém teve a brilhante ideia de dizer, vamos reduzir a zero. A Constituição não autoriza o chefe do Poder Executivo a tratar da alíquota, então vamos reduzi-la a zero, que reduzindo a zero nós vamos dar a isenção que nós queremos dar, mas podemos retirar essa isenção a qualquer minuto, a qualquer momento, fica mais ágil. E foi daí que surgiu essa tal da alíquota zero, ainda na época do IPI. E ainda hoje é muito utilizada na legislação do IPI. Quando vem a COFINS, aí se deparou, e agora, como eu faço? Não há autorização em canto algum para que eu possa, chefe do Poder Executivo, ministro da Economia, agente público que vai dirigir uma política fiscal, que eu possa escolher os produtos que eu quero dar isenção, que eu quero reduzir o encargo da COFINS e que, como é uma situação dinâmica, eu posso depois mudar de ideia e achar que isso tem que voltar. Então, não tem como eu regular isso através dos meus atos infralegais, porque não há autorização no ordenamento jurídico para tanto. Aí alguém teve uma ideia novamente, então vamos colocar na lei a alíquota zero. A lei tratando da alíquota zero resolve o problema, mas aí alguém disse, não, mas se a lei disser que é alíquota zero, só a lei pode alterar a alíquota. Aí diz, então nós vamos colocar na lei um dispositivo que diga, cabe ao chefe do executivo regular essa alíquota. Ele pode dar a zero, ele pode restabelecer o que está dito nessa lei, que o chefe do Poder Executivo pode chegar à alíquota zero, como pode restabelecer essa alíquota. Então, na verdade, o que se tem aqui é uma transposição, um aproveitamento já de uma distorção anterior, quando era aplicado para o IPI, agora para PIS/COFINS. Então, nós temos uma isenção dada pela lei, na medida em que autoriza que a alíquota seja zero. E o chefe do Poder Executivo, logo em seguida, veio com o decreto e disse a alíquota é zero. Então, nada mais fez do que implantar a isenção já concedida na lei, permitindo que aquela operação não fosse tributada.
Bom, não há outra maneira de ver esse instituto. Não se pode fazer a separação. Mas a alíquota zero é diferente da isenção. Por que é diferente? Como que é diferente? Está prevista na lei, o seu resultado econômico é absolutamente o mesmo, a contribuição simplesmente não incide naquela operação, e nós vamos chegar apenas a uma situação em que se encontra um mecanismo para dar mais dinamismo à política fiscal, mas contrariando os princípios que estão postos no ordenamento. O Código Tributário diz, o princípio da legalidade diz que é uma matéria reservada à lei, só a lei pode tratar desse assunto. Então, essa delegação ao chefe do Poder Executivo para que ele possa usar da alíquota como queira, como seja da sua conveniência, não retira a natureza jurídica originária do Instituto, que é uma natureza jurídica de isenção, que poderia se dizer que o chefe do Poder Executivo poderia dar ou retirar essa isenção, chegando a zero com a alíquota ou chegando à alíquota anterior, numa medida de tempo diferente daquela que seria necessário para um processo legislativo de mudança da lei. Então, é esse o ponto que a recorrente sustenta. Ela tem direito ao crédito porque se trata de uma operação isenta, e nós não podemos ficar presos ao nome que o legislador usou de chamar de alíquota zero, quando foi a lei que tratou daquele assunto e cumpriu todos os requisitos necessários para que se identifique o Instituto da Isenção. Mas tem um outro ponto ainda dentro desse item, que é o da classificação dos produtos. Uma grande parte dos produtos relacionados pelo agente fiscal foi tributada. Foi efetivamente tributada. O que foi que aconteceu? Ele disse, não, mas esse produto aqui deveria estar numa classificação X, e essa classificação X é a alíquota zero. Então, eu estou reclassificando os produtos, jogando nessa classificação X que eu coloco aqui, do item 29, e porque estou fazendo isso, a operação seria ou deveria ser tributada por alíquota zero, e você não tem direito ao crédito. Ora, mas a própria razão de ser da negativa de crédito é dizer operação anterior não tributada. Essa operação foi tributada, está destacado na nota fiscal, está indicado na nota fiscal a tributação, está declarado pelos vendedores que sofreram a tributação e pagaram a COFINS. Todos os elementos indicam, todos os elementos de prova que estão nos autos indicam que as operações foram tributadas. Aí vem o julgador de primeiro grau e diz, não, mas eu não vou aceitar essas declarações dos vendedores, não. Elas não servem como prova, mas não disse que eles eram falsários. Não apontou nenhum elemento que indica que aquela declaração não merece fé. Por que ela não vai ser aceita? Por que ela seria um documento inaceitável? De forma alguma, a declaração está lá, foi subscrita pelos vendedores e não pode ser desconsiderada. Inclusive, em muitos casos, o próprio destaque na nota fiscal está lá também indicando, ao ponto do julgador de primeiro grau dizer que não pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro na hora do faturamento e poderia ser um erro, não vou aceitar essa indicação. Mas como? E ele não pode errar, não? E o fiscal não pode errar, não? O erro não pode estar dos dois lados? E eu agora vou ter que admitir uma tributação com base na dúvida? Não, na dúvida eu tributo. Eu sou agente fiscal, eu não tenho os elementos necessários para indicar que aquela operação efetivamente não foi tributada, pelo contrário, os elementos que me mostram é de que ela foi, mas eu não vou aceitar, porque, segundo a minha avaliação, aquela mercadoria está classificada errada, a classificação dela correta seria para a alíquota zero, e, portanto, eu não vou aceitar esse ônus da operação de compra. A recorrente não pode se conformar com relação a isso. De forma alguma. A decisão de primeiro grau diz aqui, a despeito da classificação fiscal presente nas notas fiscais, que não é isenta de equívocos, a leitura mais correta da TIP obriga-nos a manter a exação tributária pelas razões que possa expor. Aí ele vai justificar a classificação correta. Quer dizer, ele nega a classificação que está colocada nas notas fiscais. Ele nega a classificação que a empresa vendedora adotou para tributar a operação. Diz que está errado e que, por isso, ele não vai aceitar o crédito. A recorrente não pode, de forma alguma, aceitar isso, sobretudo quando não foi dada a ela a oportunidade de esclarecer alguma dúvida
verdadeira, substancial que houvesse, e que, na verdade, não há, a não ser as ilações do órgão julgador de primeiro grau. Com relação ao item 2, o item 2 é o frete. É o mesmo frete que foi objeto do julgamento de poucos minutos atrás. Frete interno, frete de deslocamento da farinha de trigo, do estabelecimento onde funciona o moinho, a sua instalação industrial, até os pontos de venda. O mesmo frete, sem nenhuma diferença com relação a isso. O conselheiro relator pode, depois, se for o caso, esclarecer esse ponto, mas a recorrente entende que não há diferença alguma de uma situação e da outra. Nesse item, são idênticos os casos e, portanto, a recorrente pede que se considerem todos os precedentes anteriores como fundamento das suas razões de recurso. E com relação ao item 3, esse item 3, ele é uma coisa assim curiosa. Existe a medida provisória que reduziu a zero, e de novo aqui a história da alíquota zero, reduziu a zero o PIS/COFINS na venda de farinha de trigo, de misturas para preparo de pães e tal. É o carro-chefe, é o produto essencial, é a venda, acho que uns 90% da recorrente é isso. As outras misturas são detalhes. Reduziu a zero, mesmo assim está sendo cobrada a contribuição PIS/COFINS nas suas vendas em diversos meses do período. O período autuado envolve de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, e a alíquota zero seria de setembro a agosto de 2008 ao final de 2008. Então, tem em torno de 3, 4 meses que não estariam sujeitos ao pagamento dessa contribuição. E o julgador de primeiro grau diz simplesmente, em poucos parágrafos, que pesquisou na internet, que viu, e aí ele teve a iniciativa de colher provas extra-autos para afirmar o seu convencimento, pesquisou na internet e viu que a recorrente venderia outras coisas, que não simplesmente a farinha de trigo e a mistura para preparo de pães, e que, portanto, é uma dúvida razoável que o habilita a manter a cobrança pelo total. Como? Pelo total? De novo a história. O contribuinte não pode errar nada, quer dizer, se errou alguma coisa, paga pelo total. Como errou? Primeiro, ele não errou. Ele entende que não está devendo aquela contribuição, porque ela só está sendo cobrada, porque está sendo glosado o crédito a que ele tem direito. Mas, tudo bem, então estaria tendo um saldo a pagar. Mas nesse saldo a pagar que ele não aceita, uma parte é a alíquota zero. E está dizendo, não, essa parte eu também vou tributar pelo total, porque tem dúvida. O que é que estava sendo vendido nesse período, então, na dúvida, eu vou tributar. É uma situação absurda. A recorrente acha que isso é uma coisa que não tem nada, absolutamente nada que fundamente, que permita esse entendimento que levaria à cobrança de um tributo diante da alíquota zero. O trecho da decisão recorrida é assim: portanto, ainda que acredite que parte, ou a totalidade, se for o caso, da produção da impugnante possa estar sujeita à alíquota zero das contribuições sociais, por força da legislação introduzida neste tópico, não existem provas nos autos que assegurem qual seja o quanto comercializado no período de farinha de trigo de pré-mistura para a fabricação de pães comuns, porquanto não estão anexadas as notas de venda ou outro meio de prova apto e idôneo a demonstrar a correspondência percentual no faturamento dos produtos citados. Ora, se isso não está nos autos, inviabiliza a cobrança, e não o contrário. E não o contrário. Quem tem que dizer qual o período que está sendo cobrado com a alíquota ou sem a alíquota zero, e depois aquele que está com a alíquota zero, e quais os produtos que dariam margem à exigência da contribuição, é o fisco e não a recorrente. Pela recorrente, nada estava sujeito à tributação. Naquele período não foi vendido nada. Não pode se inverter aqui, inclusive no meio do processo, no decorrer do andamento do processo administrativo, se inverter ao ponto de exigir que a recorrente tivesse
que demonstrar isso, sob pena de pagar COFINS, mesmo quando a lei diz que a alíquota é zero. Então, excelências, sem alongar mais as suas razões de recurso, ela espera que ele seja acolhido e provido para que seja afastado no todo a exigência tributária de que se cuida, seja porque as compras foram tributadas, seja porque o entendimento do fiscal levaria a um pensamento de alíquota zero que equivale à isenção e que também justifica o aproveitamento do crédito. Os fretes são essenciais à comercialização e ao exercício da atividade, da finalidade originária da recorrente, que é a industrialização e venda de farinha de trigo. E, por último, que seja reconhecido que no período em que a lei determina que a alíquota seja zero, que não haja tributação e não a exigência com base numa dúvida criada e imaginada pelo julgador de primeiro grau, quando pesquisou na internet e verificou algo que lhe levou à ilação de que ele poderia estar deixando de tributar operações sujeitas à incidência. Então, excelência, agradece o tempo que lhe foi dado, se reserva no direito de prestar algum esclarecimento de fato, caso isso se torne necessário, e aguarda agora a decisão desta turma julgadora. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Passar a palavra ao relator. Conselheiro, só no... como foi o provimento parcial da DRJ? Houve provimento parcial, mas no voto parece que está entrando nas partes que permanece controversa, mas no relatório constou exatamente o que foi acolhido? São vários fundamentos. Eu até acredito que dentre esses aí deve estar... Isso, é que a DRJ reclassificou alguns produtos, reconheceu a classificação de alguns produtos e acabou tirando da alíquota zero, lá reconheceu como sendo tributado. Aqueles que ela tirou do 29 e colocou no 35? Isso. Ok. Está no item... no item B. Não, ok. Pode passar o voto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Recurso voluntário tempestivo preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual se toma conhecimento. Matérias incontroversas e matéria ainda sob a lide. Antes de analisarmos as razões recursais postas pela recorrente, é importante destacarmos as matérias que se tornaram incontroversas, ao longo do processo, em razão de terem sido expressamente admitidas pela recorrente, de terem sido afastadas pela autoridade julgadora de piso ou por não terem sido trazidas na peça recursal. Quanto à classificação de insumos, a recorrente já havia concordado com a fiscalização em sua impugnação ao auto de infração que o propionato de cálcio adquirido da Forpan, o Lalux 32%, peróxido de benzoíla, e o ADA 25%, azodicarbonamida, adquiridos Granolab, e o ácido ascórbico, vitamina C, adquirido da Indukerme, da ANB, da ANB, da Tradal Brasil e da MKSAB, teriam sua classificação fiscal no capítulo 29 da NCM. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu que os insumos em Spring Mega, Summer Xilan, Spring Gox, adquiridos da Granotec, o Veron 191, adquirido da AB Enzimas, e o Grindamil Power Bake 7.700, adquirido da Danisco, classificam-se em outro capítulo, 35, que não o capítulo 29 da NCM. No que diz respeito ao argumento trazido em sede de impugnação e rejeitado pela DRJ, de que por força da MP 433/2008, convertida na Lei 11.787, a partir de setembro de 2008, as operações com farinha de trigo ou pré-misturas próprias para a fabricação de pão passaram a ficar sujeitas à alíquota zero e que, por isso, mesmo que houvesse algum eventual crédito devido, que no caso não há,
Não se justifica a cobrança dessas contribuições sobre a receita oriunda de venda de farinha de trigo, trigo e pré-misturas próprias para a fabricação do pão, obtida posteriormente a essa data. É de se observar que o recorrente não reproduziu em sede recursal, razão pela qual não mais será discutido no processo. Eu até achei estranho o patrono ter trazido esse argumento na sustentação oral, e eu vou pedir, se alguém puder checar no recurso voluntário, se por acaso eu me equivoquei, que não acredito, se efetivamente tem referência a essa matéria, tá? Porque eu olhei algumas vezes esse recurso e eu não encontrei. Por fim, no tocante aos fretes, a fiscalização glosou os créditos relativos à operação de simples transferência a qualquer título de mercadorias acabadas ou elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Não obstante, a recorrente apresentou defesa na impugnação do recurso voluntário apenas em relação à utilização dos créditos relativos ao frete pago para o transporte de farinha de trigo do estabelecimento industrial aos pontos de venda da empresa, delimitando a discussão ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Assim, restam sob litígio 3 matérias de mérito a serem abordadas no presente voto. A classificação fiscal de Nutrix Rovifarin, adquirido da Vita Química, do Kermix Food, adquirido da Indukerm, do NB Mix 0401, adquirido da NB, do Premix de vitaminas e minerais, adquirido da Fortitec, e do Globalenzin Gox 1500, adquirido da Global Food. A possibilidade de aproveitamento de crédito, a possibilidade de aproveitamento de crédito de insumos adquirido com alíquota zero, e C, a possibilidade de aproveitamento de crédito sobre o frete pago para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente. Essas são as questões de mérito que a gente tem no processo. Só que a gente tem uma preliminar. A gente tem uma preliminar de cerceamento de direito de defesa. Sem pedir a nulidade do acordo da DIJ, reclama a recorrente que a decisão recorrida de forma arbitrária negou os aludidos documentos acostados aos autos, alusivos às vendas de insumos tributados, força probatória, invocando tão somente seu livre convencimento ou convicção íntima, buscando amparo do artigo 29 do Decreto 7235. Diz que o convencimento para julgar, embora livre, deve ser sempre motivado sob pena de nulidade, por inclusive cercear o direito de defesa, pois não há como se exercer o contraditório sobre o julgamento que diz, em outras palavras, não me convenci que seus documentos sejam idôneos, porque simplesmente sou livre para assim entender. Anota que somente por ocasião do julgamento de primeira instância é que foi lançada dúvida sobre a legitimidade de tais planilhas, declarações e demais documentos acostados aos autos, e que a partir desse momento processual que deve ser aberta a oportunidade para o contribuinte esclarecer o que tiver que ser questionado. Afirma que não se pode negar o direito de produção de provas simplesmente por entender que o único momento em que essas seriam admitidas é por ocasião da apresentação da defesa escrita, e complementa dizendo que o mesmo raciocínio vale para o pedido de perícia indeferido, o qual sequer a impugnante, aqui recorrente, saberia naquela ocasião se esse seria aceito. Então, como poderia ir logo indicando o perito e formulando quesitos? Defende que, se a autoridade julgadora não se convenceu da veracidade das informações constantes das planilhas, demais documentos acostados, bem como as declarações que lhe foram prestadas, ela deve, poder dever, determinar as diligências que entender necessárias, e que isso não foi feito em momento algum. Quanto à alegada arbitrariedade do acordo recorrido e o consequente cerceamento de direito de defesa, não há como caracterizá-las a partir da leitura do voto condutor. O relator parte de um dado posto pela fiscalização de que algumas glosas se refeririam a insumos classificados no capítulo 29 da NCM, entendendo que caberia a então impugnante o ônus de provar que esses insumos se classificam em outro capítulo, se com isso não concordasse. Mesmo partindo dessa premissa, o julgador buscou conhecer os insumos glosados a fim de determinar a melhor classificação fiscal aplicável, revertendo inclusive as glosas referentes aos insumos adquiridos pela recorrente da Danisco, da Granotec e da Benzimas. No que concerne aos insumos adquiridos da Vita Química, da Indukerm e da NB, da Fortitec e da Global Food, o julgador motivou e fundamentou a manutenção das glosas em razão da carência probatória capaz de confirmar a classificação fiscal nas posições indicadas pela então impugnante. Além disso, é de se observar que o julgador considerou todos os documentos apresentados pela então impugnante, julgando-os insuficientes frente a outros elementos de convicção para afastar a classificação fiscal apontada pela fiscalização. Com referência à negativa dos pedidos de produção posterior de provas e de realização de perícia, antes de analisarmos as razões que motivaram a negativa da DJ, é interessante olharmos a íntegra do pedido formulado na impugnação auto de infração. Isso está lá no item 6.1 da impugnação,
Protesta provar suas afirmações por todos os meios de direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos e perícia técnica, tudo desde logo requerido. Conforme se depende da leitura do texto acima reproduzido, pedido de produção de provas, especialmente pedido de realização de perícia, apresentados na impugnação à auto-infração, são genéricos e protocolares. O pedido de perícia, por exemplo, não indica sequer a motivação e muito menos o objeto e o alcance desejado. Ao analisar a impugnação apresentada, a DRJ indeferiu de forma justificada tanto o pedido para juntada posterior de novas provas quanto o pedido para a realização de perícia, e o fez porque a lei expressamente o determina. Quanto à possibilidade de apresentação de novas provas no processo administrativo fiscal, o parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235 é taxativo ao dispor que a prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser apresentado no momento de impugnação, precluindo o direito de fazer a apresentação em outro momento processual. Reproduzo o texto legal. É interessante também notar que, não obstante a recorrente ter se queixado que somente por ocasião do julgamento de primeira instância é que foi lançada a dúvida sobre a legitimidade de tais planilhas, declarações e demais documentos acostados nos autos, e que é a partir desse momento processual que deve ser aberta a oportunidade para o contribuinte esclarecer o que tiver de ser questionado, não há qualquer pedido no processo para juntar de novas provas após o acordo recorrido, nem mesmo quando a apresentação do recurso voluntário, o que poderia ter sido feito com base na linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235, combinado com o parágrafo 5º do artigo 16 do mesmo decreto, acima reproduzidos. No que diz respeito à perícia, o inciso 4 do artigo 16 do Decreto 7235 traz de forma expressa os requisitos necessários para que o pedido formulado possa ser apreciado pela autoridade julgadora, que decidirá de forma justificada nos termos do artigo 18 do mesmo Decreto 7235, pelo seu deferimento ou indeferimento. A falta de atendimento a esses requisitos prejudica ou até mesmo impede a tomada de decisão da autoridade julgadora, uma vez que afeta a sua análise sobre a necessidade, prescindibilidade ou impraticabilidade da realização da perícia. É por essa razão que o parágrafo 1º do artigo 16 do Decreto 7235 dispõe que o pedido de perícia, feito sem o atendimento aos requisitos do inciso 4 do artigo 16, é considerado não formulado. Reproduzo o texto legal também. No caso em exame, o pedido de perícia foi por demais genérico, não atendendo a qualquer dos requisitos previstos no inciso 4 do artigo 16 do Decreto 7235, e por isso, os termos do parágrafo 1º do artigo 16 deve ser considerado não formulado. Correta, portanto, a posição da DJ ao indeferir os pedidos para a produção de novas provas e para a realização de perícia. Por fim, quanto ao alegado poder e dever da autoridade julgadora em determinar diligência de ofício face à sua falta de convencimento, 2 pontos devem ser destacados. Em primeiro lugar, é de se notar que se trata de um poder discricionário, uma vez que a autoridade julgadora poderá determinar a realização de diligência de ofício quando entendê-la necessária e poderá não determinar a realização de diligência de ofício quando entendê-la desnecessária. Em segundo lugar, é de se observar que o acordo recorrido, conforme já referido, entendeu que caberia a então impugnante o ônus de provar que os insumos glosados se classificam em outro capítulo da NCM que não o 29, apontado pela fiscalização, e que ela não teria feito isso a contento, sendo, no seu entender, desnecessária qualquer diligência para a busca de novos esclarecimentos. Da classificação fiscal. A recorrente afirma, em relação aos insumos que se encontram ainda sob litígio, que a classificação fiscal correta é aquela por ela adotada e que foi regularmente tributada pelo PIS/COFINS conforme indicam os demonstrativos e respectivas notas fiscais, bem como as declarações de seus fornecedores. Reclama que a decisão recorrida negou força probatória aos documentos acostados aos autos, invocando para decidir o seu livre convencimento ou convicção íntima. Para tentarmos entender a origem do litígio envolvendo a classificação fiscal dos insumos glosados, é preciso voltarmos ao termo de constatação, folha 26 a 29, que acompanham os autos de infração referentes a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP. Conforme pode ser observado, a fiscalização glosou os créditos relativos aos insumos classificados no capítulo 29, sem explicar se esses insumos foram por ela reclassificados ou se as respectivas classificações foram informadas pela própria recorrente em sua resposta ao termo de intimação 2. E eu reproduzo o trecho do relatório. A empresa fiscalizada incorreu nas 2 infrações descritas acima, ou seja, acreditou-se indevidamente na apuração do PIS/COFINS de valores de aquisição de insumos classificados no capítulo 29, os quais foram adquiridos com alíquota zero para o PIS/COFINS. Assim, impõe-se a glosa os valores indevidamente acreditados, conforme demonstrativo em anexo. A DRJ, por sua vez, parece ter entendido que as classificações foram informadas pela própria recorrente, uma vez que se refere às planilhas onde constam as classificações dos insumos do capítulo 29, como tendo sido apresentadas em resposta ao termo de intimação 2. Reproduzo o excerto.
No entanto, não há como saber, a partir dos documentos e informações acostados aos autos, se as planilhas apresentadas nas folhas 132 a 171 são de fato aquelas apresentadas pela recorrente CD ou se elas foram manuseadas pela fiscalização. O que é possível afirmar é que as planilhas apresentadas nas folhas 172 a 195 foram manipuladas pela fiscalização a partir das planilhas apresentadas em CD pela recorrente, uma vez que se tratam apenas das glosas dos insumos. Não obstante o expresso acima, o fato é que a recorrente sustenta, em relação aos insumos que ainda se encontram em litígio, que eles não se classificam no capítulo 29 da NCM, e apresenta as notas fiscais de aquisição desses insumos, onde constam que o produto Nutrix Rovifarin se classifica na posição 21069090, que o Kermix Food FE se classifica na posição 72052990, que o NB Mix se classifica na posição 21069030, que o Premix de vitaminas e minerais se classifica na posição 21069030 e que o Global Enzym GOX 1500 se classifica na posição 21069090. Além disso, a recorrente apresentou nas folhas 608, 610, 611, 12 e 14 declarações assinadas pelos representantes dessas empresas, afirmando que os insumos fornecidos para a recorrente foram tributados pela contribuição para o PIS/PASEP e COFINS e que se classificam nessas posições que foram acima elencadas. Diante das provas trazidas aos autos do processo pela recorrente, especialmente as notas fiscais, onde estão destacadas as classificações dos insumos adquiridos e da falta de elementos que corroborem as classificações consideradas pela fiscalização, aliados à incerteza já apontada pela autoridade julgadora de primeira instância, que se tem a respeito da composição química dos produtos que ainda são objeto da lide, é forçoso reconhecer que há maior plausibilidade na classificação fiscal defendida pela recorrente do que naquela apontada pela fiscalização. Dessa forma, acata as razões da recorrente para reverter as glosas de insumos adquiridos da Fortitec, da Indukern, da NB, da Global Food e da Vita Química. Dos insumos adquiridos com alíquota zero. Alega a recorrente que os insumos adquiridos com alíquota zero... Oi? Arnaldo, só um minutinho, já de forma até a esclarecer, porque no voto você está apontando os produtos de quais empresas os produtos foram revertidos. Isso. Eu acabo de conferir, na verdade, todos aqueles que permaneciam em litígios está se concedendo o pleito à recorrente. Quando se vincula o produto, eu identifico que de todas essas empresas, esses fabricantes, Fortitec, Indukern, NB, Global Food, Vita Química, são os produtos que estão ainda em litígio. Então, está se concedendo a todos os produtos. Perfeito. É só importante constar no dispositivo a indicação desses produtos, senhor presidente, porque tem alguns produtos que a própria recorrente admitiu como classificados na posição no capítulo 29. Então, para que não gere dúvidas que a gente estaria revertendo a glosa de todos os produtos, só daqueles que estão sob litígio ainda, nesse sentido. Ok. Presidente, obrigado. Pode dar continuidade. Presidente, posso aproveitar a sua pergunta? Só vou pedir para eu ir no toalete. Posso ir? Eu fecho a câmera aqui. Rápido. Ok. Não é intervalo, é só... só vou rápido. Porque as outras duas matérias a gente já conhece, né? Alíquota zero e frete. Tá bom? Ok, Pedro. Já vem. Tá sem problema. Pode continuar, Arnaldo, por favor. Obrigado. Dos insumos adquiridos com alíquota zero. Alega a recorrente que os insumos adquiridos com alíquota zero, classificados no capítulo 29 da ICM, geram direito a crédito de PIS/COFINS não cumulativo, e que tal previsão está contida no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2, o qual somente limita o direito ao crédito relativo aos insumos adquiridos com isenção quando a venda de produtos também não seja tributada. Diz que a isenção no regime jurídico do PIS/COFINS em nada, absolutamente nada, se distingue da alíquota zero, e acrescenta que quando a lei trata das hipóteses de quais será exigido o pagamento do PIS/COFINS, e a isso denomina de alíquota zero, nada mais está a fazer do que criando uma isenção. Por isso, defende o aproveitamento do crédito dos insumos classificados, capítulo 29, adquiridos com alíquota zero das contribuições, sem razão a recorrente na matéria. A lei é por demais clara ao afastar o aproveitamento do crédito
pelas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, permitindo excepcionalmente o aproveitamento de crédito pela aquisição de bens com isenção, desde que esses bens sejam revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços sujeitos ao pagamento das contribuições. É essa a única interpretação possível do disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.637, da Lei 10.833, que possuem a mesma redação. Eu reproduzo esse inciso 2, e é interessante porque esse inciso 2 ele fala que a exceção é para isenção, desde que a saída seja, que não seja com isenção, com alíquota zero, sem pagamento de contribuição. Então, no mesmo texto, no mesmo inciso, ele dá tratamento diferente para esses institutos. Sobre a alegada equivalência entre instituto da isenção da alíquota zero, trago acerto do acordo ao recorrido, que bem pontua a matéria, distinguindo-os em sua exata medida e que adoto como razão de decidir. Eu trago basicamente a reprodução do voto da DRJ quando ele reproduz o texto do professor Leandro Paulsen. Por fim, é de se destacar que é farta a jurisprudência desse Conselho sobre a impossibilidade de creditamento de bens tributados à alíquota zero, a exemplo dos acórdãos cujas emendas relativas à matéria reproduz a seguir. Eu trago alguns acórdãos nesse sentido. Na sequência, eu tenho aquele longo explicação referente ao conceito de insumo, em que eu coloco minha interpretação do RESP do STJ, também vou poupá-los dessa leitura, já é conhecido dos senhores, a minha posição sobre o conceito de insumos e do que abrangeria. E, por fim, da glosa dos fretes, como bem apontou o patrono, a gente não está discutindo matéria diferente do que a gente discutiu agora há pouco, e eu estou negando o provimento na matéria em relação ao frete, por entender que o frete em suma não é, e esse frete não é o frete da venda que daria direito ao creditamento, não por ser insumo, mas por força do inciso 9 do artigo 3º, tanto da Lei 10.637 e 10.633. Por isso, senhor presidente, eu voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Excelência. Faltou identificar o que você deu, Arnaldo. Perfeito. Na conclusão. Eu identifico aqui na sequência. Excelência, não sei se é a oportunidade, mas de fazer um esclarecimento, aquele questão que o digno relator colocou, de ter ou não sido colocado no recurso voluntário, a questão relativa às vendas de setembro em diante pela alíquota zero. Realmente, o recurso não está claro com relação a isso, e não há um tópico específico, e talvez isso tenha levado ao pensamento de que essa matéria não foi abordada. Mas no item 2.6, ao se referir à decisão recorrida, está indicado expressamente que a inconformação na parte dessa decisão recorrida, quando ela, sobre o quanto comercializar de farinha de trigo e mistura para pães sujeito à alíquota zero, impede o recorrente de usufruir do benefício fiscal no curso do contencioso administrativo, mantendo a exação correspondente ao período de 27 de agosto a 31 de dezembro de 2008. Está no item 2.6 do recurso. E no item 24 está a resposta, dizendo que o único fundamento adotado pelo julgador de primeiro grau foi uma eventual falta de prova, e a recorrente diz que todas as notas fiscais e demais documentos que o julgador administrativo de primeiro grau entende necessárias à prova estão à disposição do Fisco Federal, nas informações prestadas através do expediente fiscal e declarações que alimentam seu sistema informatizado, assim como na escrita contábil da recorrente. Então, se ele teve a iniciativa de buscar na internet um elemento, ele poderia ter buscado nos registros do próprio Fisco o elemento também de confirmação de quais notas foram usadas para a receita da recorrente nesses meses e que elas dizem respeito à farinha de trigo. Somente, excelência. Só para esclarecer. Obrigado, doutor. Foi bom o esclarecimento do patrono, porque isso me faz recordar da elaboração do voto, que já faz, acho que uns 2 meses que esse voto foi elaborado. De fato, tem essa referência, mas essa referência é quando o patrono ele reporta o julgamento feito pela DRJ. Ele simplesmente relata o que foi decidido pela DRJ,
e por isso cita isso no recurso voluntário. Mas nas razões recursais eu não identifiquei essa matéria, por isso eu mantenho a posição. Ok. O relator está mantendo. Eu coloquei, mantendo essa parte que houve dúvida em relação a fundamentos de defesa no recurso voluntário. Eu fiz as anotações aqui. Eu disponibilizei, então, a turma qual seriam os produtos que estão sendo. Na verdade, são todos os produtos que estão em litígio que está concedendo, está revertendo a glosa, esses insumos. Então, nesse texto que eu coloquei, então, nele está cada um dos produtos e quem é o exportador ou fornecedor. Então, é o Nutrix, é o Kermix, NB Mix, Premix e Globalenzin. Então, esses são os produtos que são fabricados por quem? Fortitec, Inducern, NB, Global Food e Vitaquímica. Então, nesse item, a proposta do relator é de reverter e ele está negando o frete de transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Também está se rejeitando a preliminar de cerceamento de direito de defesa. Então, o voto dele é no sentido... E a questão da alíquota zero também, senhor presidente? Está sendo rejeitado. Mas ali... Ok. É que no dispositivo a gente vai constar o que vai dar. Ele está pontuado no voto, mas aquilo que será concedido. Isso. Mas é bem lembrado que também, em relação os créditos nas aquisições de alíquota zero, ele também está mantendo a glosa. Já dá para votar, conselheiro Elcio? Tranquilo, matéria super conhecida nossa, né? Pois não. Se verificar o termo fiscal que embasou o auto de infração, ele é extremamente conciso. Ele só avança um pouquinho em relação aos fretes. As outras matérias, ele simplesmente uma frase, é isso e pronto. Não presta nenhum esclarecimento adicional. Mas como tem questões aqui que já são bem evidentes por si, como o próprio relator demonstrou aí no seu voto, a única divergência que permanece, como nos outros processos, é em relação ao frete, que é o que eu divido, que além do que ele já deu, eu dou também os fretes entre os estabelecimentos, considerando que está indo do estabelecimento fabril para os estabelecimentos de venda. Isso, para mim, sem isso, não há venda. Então, não sei como não pode ser considerado esse frete como um frete em operação de venda. Então, é nesse sentido que eu voto. Só pontuando, se me permite, Elcio, é interessante porque as empresas continuam pedindo esse frete como se insumo fosse. Eu entendo a tua posição de entender isso não como insumo, mas com a aplicação do inciso 9º. Mas é interessante que, de forma reiterada, as empresas têm pedido isso como insumo. E insumo isso não é. Inclusive, outras coisas que tem item específico na lei, elas incluem também no bojo do termo de insumo. Há essa confusão, ela é recorrente. Ok. Parece que está tendo uma instabilidade aqui no vídeo. Vocês estão me ouvindo? Estou. Sim. Ok. Tá. Bom, proferido o voto do conselheiro Elcio no sentido de acompanhar o relator em
relação às preliminares, na reversão das glosas do insumo, porém divergindo em relação à glosa dos fretes entre estabelecimentos. Conselheiro Pedro. Eu acompanho a divergência, mas no acompanhamento do relator nas preliminares, eu acompanho pelas conclusões. Vou voltar aqui. Inclusive, eu gostaria de fazer uma declaração de voto, presidente, com relação... As preliminares, né? E gostaria de fazer uma declaração de voto com relação ao conceito de insumo. Okay. Conselheira Amara. Com o relator. Conselheiro Leonardo. Com a divergência instaurada pelo conselheiro Elcio. Conselheiro Laércio. Com a divergência do conselheiro Elcio. Conselheiro Márcio. Acompanho o relator. Eu também estou acompanhando a divergência do conselheiro Elcio. A decisão é a seguinte: por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de direito de defesa. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso no seguinte sentido: por unanimidade de votos, reverteu-se as glosas de insumo Nutrix, Kermix, NBMix, Premix e Globalenzin. E, por maioria de votos, reverteu-se as glosas do crédito em relação aos fretes para transferência de produto acabado entre estabelecimentos industriais aos pontos de venda. Nesse tópico, vencido os conselheiros Mara, Arnaldo, relator, e Márcio. O conselheiro Pedro, em relação à preliminar, voltou pelas conclusões. Na parte em que o relator restou vencido, designado para a redação do voto, também conselheiro Leonardo, assim como no outro, que é a mesma matéria já do item anterior. E consignado também que o conselheiro Pedro fará declaração de voto. Então, desta forma, finalizamos o julgamento do item 248, final do processo 2012-24 da Grande Moinho Cearense. Agradeço sua participação, doutor Schubert. Muito obrigado, excelências. Uma boa sessão de julgamento que se continue. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Pessoal, pode interromper a gravação, por favor? Vamos fazer o intervalo?